Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Pois bueno, o Vale do Caí foi colonizado por lusos brasileiros a partir do ano de 1740 e após 1827 a chegada dos colonos alemães. E depois, em 1867, chegaram os primeiros colonos italianos. A princípio, quem queria ir de Montenegro a Porto Alegre, atravessava a barca no Passo do Manduca ou no Passo do Tristão. Passo do Manduca do lado de lá do rio, Passo do Tristão do lado de cá do rio. A ponte no Rio Caí, lá na RS 240, ela foi construída na década de 1950. Antes disso, os ônibus que ligavam Montenegro a Porto Alegre passavam aqui por este passo, o Passo do Tristão, iam pela Fazenda Paquete, Capela de Santana, São Leopoldo, Porto Alegre. E no Passo do Tristão havia uma barca que facilitava esta passagem de veículos. E essa passagem mesmo quando o rio estava na época das cheias, das enchentes. Nas grandes enchentes, as outras barcas, como tinham outras barcas, lá em Parici, tinha a barca em São Sebastião do Caí e tinha a barca de Bom Princípio, mas elas deixavam de funcionar quando o rio estava muito alto. Aqui no Passo do Tristão, ou do lado de cá do rio, o rio era mais baixo em seu leito, ele era mais raso, então mais fácil de ser atravessado mesmo na época das cheias, na época das enchentes. O Passo do Manduca ficava rio acima de Montenegro, antes do início do Porto das Laranjeiras, antes do cais do Porto de Montenegro. Do lado de cá, repito, Passo do Tristão, do lado de lá, Passo do Manduca. Mas a primeira linha de ônibus da região do Vale do Caí foi em São Sebastião do Caí, não foi em Montenegro, que ligava a região de São Sebastião do Caí à capital do estado, a Porto Alegre. Isso se explica por quê? Montenegro tinha duas opções alternativas para este transporte. Montenegro dispunha dos trens, ligando Montenegro à capital, e também dispunha dos barcos a vapor. E a cidade de São Sebastião do Caí não possuía trens, nunca teve ferrovia em São Sebastião do Caí. E as pessoas, para irem até a capital do estado, teriam que ir de carruagem ou a cavalo até Capela de Santana ou Parici Velho, para então ali pegar um trem. Pois essas localidades tinham as estações onde haviam a estação Azevedo e a estação Parici, situada uma no Parici, claro, a estação Parici, e a estação Azevedo, situada em Capela de Santana. Ainda é curioso lembrar que, unidas pelas ferrovias daquela época, Parici Novo e Parici Velho, que hoje tem uma diferença muito grande de civilidade, de organização social, tinham o mesmo grau de importância naquela época, né? Por esta razão, a primeira empresa de ônibus de passageiros em nossa região foi criada em São Sebastião do Caí, passando por São Leopoldo para chegar em Porto Alegre. Eram ônibus rudimentares, ainda aqueles ônibus abertos, de bancos de madeira, e levavam às vezes até um dia ou mais para chegar na capital do estado. Então, eu quero lembrar ainda que o meu livro, Querência dos Poetas Livres, encontra-se à disposição lá na Livraria Intelectual. Vão lá, encontre Querência dos Poetas Livres, o nosso livro de poesias gauchescas. Até quarta-feira.